Saudações, meus pequenos gafanhotos! Estamos de volta com mais uma aula desse seu professor de física, Paulinho Vieira. Pois é, muito obrigado. Quero agradecer a você que está aí do outro lado por estar me recebendo na sua casa. Muito obrigado por você estar nessa caminhada junto comigo. Lembre-se, estamos juntos nesse seu processo de transformação. Pois é, não desista dos seus objetivos. Lembre-se, você que está aí do outro lado, talvez possa ser a primeira pessoa da sua família a entrar numa universidade pública. Já pensou nisso aí? Já pensou essa moral? Lembre-se, você pode ser transformador de vidas. Seja o melhor exemplo, fazendo o melhor exemplo. E aqui no Prepara Enem SSA, nessa aula de hoje, nós vamos agora esquentar o kisuke e tacar fogo no parquinho, porque a gente vai fazer agora exercício de conservação da energia. Vamos comigo? Então, nossa aula de hoje é só resolução de problema, belezinha? Se você não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que você pause agora esse vídeo. Pausa esse vídeo agora, vai lá, assiste às aulas anteriores, verifica, tá com dúvida, vai lá no meu Instagram, Paulo Vieira Hipnose, manda uma mensagem para mim que eu vou ter o maior prazer de responder a você, belezinha? Bom, vamos começar a nossa primeira questão dizendo que uma mola de constante elástica de 300 newtons por metro lança um bloco de massa M de 0,5 kg ao longo de uma superfície mostrada na figura que está aqui abaixo. Considerando que a deformação da mola foi igual a 0,1 metros, determine a velocidade do bloco ao atingir uma altura de 0,1. Veja, ele não fala que é uma altura máxima, ele fala apenas que ele atingiu uma altura, então isso quer dizer que ele tem velocidade. Bom, vamos utilizar o bizu de bainha, e se você está caindo de paraquedas agora e não sabe o que é esse bizu de bainha, quer dizer que você não assistiu às aulas anteriores, então vai lá, assiste essas aulas. Bom, no início nós temos aí o bloco deformando a molinha, ele tem velocidade? Não tem velocidade, então a energia cinética é zero, ele também não está a uma altura do chão, então a energia potencial gravitacional também é zero, e ele só está deformando a mola, então a energia mecânica inicial é só a energia potencial elástica. Quando ele está subindo, que esse bloquinho ele agora está a uma altura de 0,1, ele tem velocidade? Lógico que sim, né, Mequetrefe? Senão não teria pergunta da questão. A resposta é sim, tem velocidade. Então você vai lá, acrescenta energia cinética. Ele também está a uma altura do chão, então também tem energia potencial gravitacional, mas ele não está mais deformando a mola só foi lá no início, energia potencial elástica é igual a zero. Bom, agora que você fez essas três perguntas, veja que a resposta é o somatório dos sims, que é a energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Agora que você tem esses dois valores, você basta apenas igualá-los, porque a conservação de energia mecânica é isso, é igualar a energia mecânica do início ao final, já que o sistema ele é conservativo. Veja que nesse momento não há nada que você possa cancelar, apenas aplicar os valores que foi dado. O K, constante elástico, X, deformação, M de massa, G de aceleração da gravidade, H de altura, então, e o V da velocidade. Aplicando e resolvendo esses cálculos, e com calma eu sugiro que você pause agora esse vídeo, dá uma olhadinha com calma nesses cálculos, refaz ele, não vê o que está sendo feito não, faça o cálculo agora, vá lá, faz o cálculo, pausa o vídeo, pausou o vídeo, fez o cálculo? Pois é, agora que você voltou do pause, moleque, eu tenho certeza que você acertou o resultado e o valor dessa velocidade vai ficar igual a raiz quadrada de 4, 2 metros por segundo, gabarito letra B. Bom, na segunda pergunta, o toboágua Verkutke, tá aqui não tem nome difícil não, é uma das atrações dos parques Stuntbahn, na cidade do Kansas, nos Estados Unidos, e tem um pouco mais de 51 metros de altura, o maior que é o Cristo Redentor e as cataratas do Niágara. Ainda há uma segunda queda de 15 metros e a descida completa dura 11 segundos. Vale dizer que o Verkutke ele irá ocupar o posto de toboágua mais alto do mundo e ultrapassar os brinquedos brasileiros que se encontram lá nos brinquedos, o Kilimanjaro, no Parque Aquático de Aldeia, que está lá na Barra do Piraí e que tem 49,9 metros, e no Beach Park, o Insano, que tem 41 metros de altura. Lembrando que o Enem tem essas características de falar um pouquinho de história, de contextualizar, para que você também aprenda novos conceitos. Tá aí a imagem da criança, esse toboágua monstruoso. Você teria coragem de um negócio desse? Coloca aqui nos comentários se você teria coragem de um brinquedo desse. Agora a gente vai ter coragem de resolver essa questão, porque nós vamos usar o bizu de bainha. Pois é, no ponto mais alto, ele tem velocidade? Ainda não, ele ainda está parado, ele está lá em movimento, então a resposta é não, ele não tem velocidade. Ele está a uma altura da superfície?
Ele está sim a uma altura da superfície, então sim, a resposta da altura. Ele deforma a mola? Não, ele não está deformando a mola, então a energia potencial elástica. Veja que nesse ponto ele só tem energia potencial gravitacional, como energia mecânica inicial. Agora a gente vai para o ponto mais baixo e nós vamos refazer essas mesmas três perguntas. Veja que agora a velocidade existe sim, então sim para a velocidade, então a energia cinética mv²/2. Ele tem altura sim ou não? Sim ou não? Lógico que não, ele não tem mais altura porque é a parte mais baixa. Ele deforma a mola? Sim ou não? Sim ou não? Não, ele também não está deformando a mola. Veja que por mais complexo que seja esse enunciado, no final ele fica relativamente simples, porque nós só vamos igualar essas duas energias. A energia potencial gravitacional do início com a energia cinética do final. Agora veja que a letra M ela está sendo repetida nos dois termos. E como não existe nenhum outro fator, como a adição, nós podemos cancelar essa letra M. Veja que sobrou apenas a aceleração da gravidade e a altura, que, substituindo os valores, vai ficar aproximadamente 32 metros por segundo, mas aí ele quer a resposta em quilômetros por hora, multiplicando por 3,6, vai ficar 115 quilômetros por hora, gabarito letra E. E aí, você acertou o cálculo? Vamos para a nossa próxima questão? Na próxima questão, a partícula é arremessada com velocidade horizontal de 10 metros por segundo a partir de um ponto A que está na figura. Despreze qualquer tipo de atrito, ou seja, sistema conservativo, e considere que a partícula está em contato com a pista durante todo o percurso. Se a altura H é 0,5 metros, determine a razão, lembrando que razão é a divisão de um valor por outro, entre quem? Os módulos da velocidade de B e C. Então, como ele fala da razão e ele cita primeiro a letra B, quer dizer que o B em cima e a velocidade de C embaixo. Veja que a figura parece um caracol, é ou não é? Então, veja que nesse caso, nós vamos precisar fazer o cálculo um pouquinho de mais vezes, porque no primeiro momento a gente precisa calcular a velocidade de B. Mas aí está a dica. O cálculo que você fizer para achar a velocidade de B, em seguida você vai refazê-lo, alterando apenas os valores, ficando um pouquinho mais rápido para você resolver. Então, ó, temos aí a nossa imagem. No ponto A, ele tem velocidade? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Lógico que sim, né? Porque ele está em movimento para que ele possa gerar a trajetória que ele vai fazer. Bom, ele tem altura, veja que na imagem ele tem sim uma alturazinha H, então a resposta é sim, mas ele não deforma uma mola. Então veja que a energia potencial mecânica é a cinética mais a gravitacional. Bom, agora a gente vai para o ponto B, já que é a primeira velocidade que ele quer. Lá no ponto B, ele tem velocidade sim, ele precisa ter velocidade, até porque senão ele iria cair, é ou não é? Bom, ele também tem uma altura do chão, veja que na figura essa altura vale 4 vezes H, então mg H do ponto B, e não tem deformação de mola. Veja que, no nosso caso, a energia mecânica do ponto B ela é parecida com a energia mecânica do ponto A, mudando apenas os valores. Bom, agora nós vamos igualar esses dois termos e veja que a letra N se repetiu em todas as parcelas, então dessa maneira nós vamos cortar as letras M. Veja que agora a gente substitui os valores numéricos e nós vamos ter a velocidade de B como sendo raiz, ou seja, a velocidade de B ao quadrado é igual a 70. Grava aí esse número, grava esse número porque vai ser importante, porque a velocidade de B é raiz quadrada do número 70. Não vá querer calcular esse valor ainda não, porque tem mais conta para fazer. Bom, agora que você fez isso, a gente vai fazer um cálculo parecido, só que agora para o ponto C. Nós não vamos precisar refazer o cálculo do ponto A, porque ele não muda essa energia, você só vai fazer o cálculo para o ponto C e novamente, ó, ele tem velocidade, ele também tem altura, mas não tem deformação de mola. Veja que o cálculo da energia mecânica do ponto C fica muito parecida com o do B, mudando apenas os valores numéricos. Veja que nós vamos poder cancelar as massas novamente, porque foi repetido em todas as parcelas, só que o detalhe é que a altura agora é 3 vezes o H. Então, fazendo a substituição numérica, e com calma você pausa esse vídeo, não fica vendo fazer não, faça você, faça esses cálculos e veja se você consegue acertá-los. Veja que no final você vai ter a raiz quadrada de C, tá? A velocidade de C é a raiz quadrada de 80. Bom, como ele pediu para que você divida a velocidade de B pela velocidade de C, nós temos aí uma divisão da raiz quadrada de 70 pela raiz quadrada de 80. Como na propriedade matemática de duas divisões que têm a mesma raiz, nós podemos colocá-la como raiz única e dessa maneira você pode simplificar os zeros, ficando 7 sobre 8. E nós vamos sair da expressão da raiz para uma função exponencial. Lembrando que nós temos uma raiz quadrada, então o índice é 2,
por isso que nós temos o expoente 1 sobre 2, ficando como gabarito letra C. Questão grande, é ou não é? Mas eu tenho certeza que agora você sabe resolver. Vamos para a nossa próxima questão. Uma criança de 20 quilos parte do repouso do topo de um escorregador que tem 2 metros de altura. Sua velocidade, quando ele chega à tua base, é de 6 metros. Qual o módulo do trabalho realizado pela força de atrito? Bom, meus pequenos gafanhotos, você que está aí do outro lado, lembre-se que trabalho da força de atrito, ele é a força de atrito vezes o deslocamento. E aí você deve estar se perguntando, Paulinho, mas não tem coeficiente de atrito, como é que eu vou calcular? Cadê a distância? 2 metros? Mequetrefe, presta atenção. Lembre-se que o trabalho da força de atrito pode ser a energia dissipada. E nesse caso, perceba que no início do nosso problema, nós temos o bonequinho que tem apenas a energia potencial gravitacional. Bom, vamos calcular esse valor? Essa energia potencial gravitacional, no início, ela vai ser a massa do garoto 20, a altura 2 e a aceleração da gravidade, ficando 400. Então isso quer dizer que quando ele chegasse no final do tobogã, ele teria que ter a energia mecânica igual a 400 joules. Vamos ver se isso é verdade? Veja que no final ele só tem energia cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. A massa continua 20, só que a velocidade foi 6. 6 ao quadrado, 36, multiplicado por 20 dividido por 2 vai dar 360. Então perceba que a energia mecânica do início é 400, a energia mecânica do final é 360. Qual foi a diferença? Essa diferença é a própria energia dissipada, que é o trabalho da força de atrito. Muito bem, esse se enquadra como o primeiro caso de como calcular uma energia dissipada. Vamos agora para a nossa próxima questão, que diz que um corpo tem massa de 10 quilos, desliza sobre uma rampa sem atrito e a partir do repouso, a partir do repouso quer dizer que a velocidade inicial é 0. Partindo de uma altura de 1 metro, depois que o corpo atinge o ponto A da base da rampa, desliza no plano horizontal com atrito até parar completamente no ponto B. Qual o valor do coeficiente de atrito que atua sobre o corpo entre o ponto A e B? Bom, veja que agora ele fala que o objeto parou e ele parou por conta da dissipação da energia. Então nós temos aí como segundo caso em que o trabalho, a energia dissipada é o trabalho da força de atrito, me mandaram ganhar dinheiro. É só você aplicar essa expressão. Aí você diz, mas Paulo, que ele quer o coeficiente de atrito. Pois bem, lembre-se que, como ele para completamente, isso quer dizer que toda a energia mecânica que ele tinha no início, ela vai ser completamente dissipada. Essa energia mecânica inicial, como ele partiu do repouso, só é energia gravitacional. Lembre-se de fazer as 3 perguntinhas. Ele não tem velocidade, só tem altura. Então, perceba que, como nós estamos igualando a energia do início, mgh, com o me mandaram ganhar dinheiro, a letra M e a letra G se cancelam. Então, o nosso coeficiente de atrito vai ser a divisão da altura pela distância. Veja como é fácil essa questão, ficando 0,5. E aí, gostou dessa questão? Gostou desse enunciado? Vamos para o próximo para ver se você aprendeu direitinho, porque ele diz que um corpo é abandonado de uma calha que tem 60 centímetros de altura, conforme está mostrado na figura. Somente existe atrito no trecho A e B, cujo comprimento é 15 centímetros. Veja que quando ele vem com essa questão, falando que existe comprimento, que fala atrito, trata-se de uma questão de energia dissipada. Sabe-se que o coeficiente de atrito cinético entre o corpo e a superfície horizontal é de 0,2. Calcule quantas vezes o corpo passa pelo ponto. Bom, gente, vamos entender que nesse enunciado, no início, vamos lá fazer as 3 perguntinhas. Tem velocidade? Não. Tem altura? Sim. Não deforma massa, não deforma mola. Então, toda energia mecânica inicial é mgh. Quando ele passa por esse trecho de A até B, ele vai dissipar energia, que pode ser térmica, pode ser sonora, mas nós vamos calcular por aquela expressão, me mandaram ganhar dinheiro. Então, toda vez que ele passa, essa quantidade desse valor vai ser retirado, mas ele sobe, por isso que ele não atinge a mesma altura e vai ficar indo e voltando. Então, o que a gente tem que fazer nessa questão? Primeiro, a gente tem que saber quanto de energia ele tem para poder gastar, belezinha? Então, vamos pegar a massa, vamos multiplicar pela aceleração da gravidade e multiplicar pela altura, que nesse caso é importante chamar sua atenção que tem que passar para metros. Bom, nesse momento você diz, mas Paulo, ele não deu a massa, não te preocupa, porque você vai ver que ela vai ser cancelada.
Nós vamos agora calcular a energia dissipada, me mandaram ganhar dinheiro. Veja que o Mi é 0,2, a massa e a gravidade nós não vamos colocar e a distância, que é esse trecho, que era 15 centímetros, nós passamos para metro, ficando 0,15. Bom, uma forma fácil, você não vai ficar subtraindo toda vez, pelo amor de Deus. Ô, Mequetrefe, não me mata de vergonha. Nós vamos fazer o seguinte, o resultado da quantidade de vezes que ele passa é a divisão da energia mecânica maior pela energia mecânica menor, ou seja, a energia mecânica do início pela energia dissipada vai dar o número de voltas que ele vai dar. Então, se você fizer essa divisão, veja que foi por esse motivo que a massa e a gravidade não foi utilizada, porque elas foram canceladas. 0,6 dividido por 0,03 vai dar 20 voltas. E isso é a resposta da questão. Vamos para a nossa última questão, finalizando nossa aula de hoje, falando de uma criança que desliza o escorregador de uma altura de 3,5 metros. Durante a descida, 30% da energia mecânica inicial é perdida por conta do atrito. Qual é a velocidade da criança ao chegar no solo em metros por segundo? Veja que nesse caso nós estamos diante do terceiro tipo de causa em que a energia dissipada existe, que é quando ele fala de um percentual. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar 100%, que a energia era para se conservar, e nós vamos retirar esses 30% da dissipação. Ou seja, o que ele vai ter para a energia mecânica final é apenas 70%. Veja que no início, fazendo um bizu de manhã, ele só tem energia gravitacional e no final só tem energia cinética. As massas podem ser canceladas, então veja que o resultado do nosso problema será 0,7, lembrando que 70% é 70 dividido por 100, vezes a aceleração da gravidade 10, a altura 3,5, multiplicado por 2, ficando 49. E a raiz quadrada de 49 vai dar 7 metros por segundo. Bom, com isso nós finalizamos essa aula só de resolução de exercício. Se você ficou com alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, Paulo Vieira Hipnose, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar a tirar suas dúvidas. Um grande abraço para você, um abraço muito fraternal para os meus queridos alunos do EJA, do EREM Dom Sebastião Lemos, lá no Ibura 2, na verdade Ibura 3, a minha querida gestora Fabiola Barati, um grande abraço para você e finalizamos então nossa aula de hoje. Obrigado a você por me receber na sua casa e até a nossa próxima aula semana que vem. Tchau, tchau!